Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? E aí, vamos para mais uma aula de matemática? Qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos acompanhar na telinha? Classificar e comparar figuras planas. Reconhecer figuras congruentes. Então vamos lá? Essa aula nós vamos rever alguns conceitos que vocês já viram em aulas anteriores. Vamos somente aperfeiçoar, né? Vocês já viram sobre figuras planas, vocês já compararam, já conheceram, mas hoje nós vamos ver de uma outra forma, porque ali nos objetivos apareceu mais uma palavrinha. Congruência. Mas por enquanto, vamos iniciar lá. A professora trouxe algumas figuras geométricas para vocês verem. Vamos ver lá quais são as que a professora trouxe? Vamos ver se tirou tudo aqui. Olha, várias figuras geométricas. Tem de vários tamanhos, de várias cores. Vejam lá, aqui eu tenho trapézio, quadrado, né? Triângulos. Eu quero, com a ajuda de vocês agora, nós vamos separar essas figuras aqui. Vamos separar elas em grupos? Então, se eu tenho aqui trapézio, vamos separar todos os trapézios juntos? Então, aqui eu tenho um trapézio. Aqui eu vou separar os quadrados. Mais um trapézio. Quadrado, quadrado. Olha, mais um grupo de triângulo. Trapézio, triângulo. Trapézio, quadrado, triângulo, triângulo e quadrado. Então, agora eu tenho 3 grupos de figuras geométricas aqui. Olha lá, o quadrado. Todo mundo já viu o quadrado. 4 lados, né? 4 lados iguais. Então, eu tenho aqui os quadrados. O trapézio também é um quadrilátero. 4 lados. Mas eu tenho ali, né, algumas diferenças nos seus tamanhos. E o triângulo, que todo mundo já viu também, né? Nós vamos só rever hoje. 3 lados. E aqui eu tenho triângulos de vários tamanhos. Assim como eu tenho quadrados e trapézios de vários tamanhos. Veja, eu tenho alguns triângulos aqui que são iguais. São parecidos no mesmo tamanho, só de cores diferentes. Ó, vou juntar eles aqui também, ó. do mesmo tamanho, só que de cores diferentes. Veja, se eu colocar um sobre o outro, são do mesmo
tamanho, só que de cores diferentes. Eu posso dizer que essas figuras são iguais? São iguais porque elas são triângulos, né? Mas elas não têm o mesmo tamanho e não têm a mesma cor, né? Mas elas são todas figuras geométricas de 3 lados. Agora nos quadrados. Se eu for colocar aqui, quais deles são iguais? Todos eles, né, são iguais porque são quadrados, mas tem alguns do mesmo tamanho, vejam lá, ó. Tem maiores, menores aqui. Esses três são do mesmo tamanho? São. Se eu colocar um sobre o outro, eles são do mesmo tamanho, só que aqui eles estão com cores diferentes. Mas se eu disser esse quadrado é igual a esse, se eu for ver pela quantidade de lados e pela figura geométrica, eles são semelhantes, mas ao tamanho eles são iguais? Não, porque esse é maior e esse é menor. Se eu for colocar aqui, esses são iguais, esses 3 quadrados? São iguais porque eles estão em 4 lados, são semelhantes porque eles são quadrados, os 3 têm 4 lados, né? Lá, lembra do ângulo que vocês viram, aquela aula? Ângulo, né, de 90 graus ali. E o que? São quadrados. Mas, se eu for ver o tamanho, eles não são semelhantes. A mesma coisa vai acontecer com os trapézios. Vamos puxar os trapézios aqui. Olha lá, a professora trouxe aqui 5 trapézios. Esses dois têm o mesmo tamanho? Se eu sobrepor um sobre o outro, eles são semelhantes, têm o mesmo tamanho. E esse com esse, são semelhantes? Né? O mesmo tamanho eles não têm, porque se eu sobrepor um sobre o outro, um é maior que o outro. E esses dois maiores aqui? Se eu sobrepor, eles têm o mesmo tamanho. Todas as figuras são iguais? São iguais. Se eu for ver que são trapézios, todos eles com 4 lados, né? E com a sua ali, que ele tem 2 maiores e os paralelos ali. Mas por que será que a professora trouxe essas figuras para vocês compararem os tamanhos? Por que será? Porque lembram lá no nosso objetivo que dizia observar a congruência nas figuras planas? Mas o que é congruência? Vamos ver ali o que é congruência? Quais são os sinônimos de congruência? Nós já usamos, a professora já usou aqui essas palavras quando estava mostrando a figura para vocês. Olha lá algumas figuras que a professora mostrou. Quais são os sinônimos então? São semelhantes. Nós vimos a semelhança entre essas figuras? Vimos as semelhanças entre elas. Elas têm a conformidade ali, o tamanho delas são parecidos? Sim. E elas têm uma equivalente, elas têm alguma equivalência, né? Uma do tamanho da outra? Algumas sim, algumas não. Então, são sinônimos de congruência. Mas o que é congruência em figuras planas? Então, a congruência em figuras planas, nós consideramos 2 figuras congruentes quando elas podem apresentar o mesmo formato e tamanho. Então, é isso aqui que a professora fez com vocês. Nós vimos aqui, eu posso dizer, voltando aqui agora na bancada, eu posso dizer que essas figuras são congruentes. Por que eu posso dizer que essas 2 figuras são congruentes? Porque elas podem ter o mesmo tamanho e o mesmo formato. Vejam lá, aqui elas são quadrados, elas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. Eu posso dizer que esse quadrado vermelho e esse quadrado amarelo são congruentes? Elas têm o mesmo formato, não tem? Mas elas têm o mesmo tamanho? Não. Então, essas 2 figuras não são congruentes. Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês, do triângulo. Vejam aqui, esses 2 triângulos têm o mesmo formato? Sim, são 2 triângulos. Mas eles são congruentes? Não. Por que eles não são congruentes? Porque eles não têm o mesmo tamanho. Um é maior que o outro. Então, aqui entre essas 2 figuras,
não há uma congruência, porque elas têm o mesmo formato, mas elas não têm o mesmo tamanho. Então aqui elas não posso dizer que elas são congruentes. Mas se eu colocar agora essa vermelha e essa azul, elas são congruentes? Isso, elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, né? Dessas figuras geométricas aqui, o mesmo formato e o mesmo tamanho. Mas ali, vocês vão ver o próximo exemplo que a professora vai dar. Se eu, na figura plana, se elas estiverem assim, elas continuam sendo congruentes? Continuam, porque elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, só que estão em posições diferentes. Ah, mas aqui é uma figura, eu posso trocar. Então, vamos ver isso lá agora na malha quadriculada, que vocês já conhecem, né? Já viram várias vezes, a professora trouxe aqui a malha quadriculada. Não é verdade? A professora não trouxe a malha quadriculada aqui para vocês, para a gente fazer outras atividades. Vocês já fizeram deslocamento, já fizeram várias atividades com a malha quadriculada, então todo mundo já conhece. E lá no nosso objetivo dizia de figuras planas, né? Então a gente vai colocar agora, vai transformar aqui essas figuras geométricas em figuras planas, para observar quando há congruência entre elas. Vamos começar ali com o nosso quadrado. Vejam lá, vamos fazer junto com a professora. Vou colocar a minha figura em cima da malha quadriculada aqui e vou marcar. Então, é daqui, aqui, aqui e aqui. Vejam lá. A professora vai pintar aqui agora essa figura geométrica. Então, eu usei aqui um quadradinho, 2, 3, 4. Vamos pintar ela aqui. Então, eu usei aqui, ó. Quantos quadradinhos a professora usou da malha quadriculada para formar o quadrado na figura plana? Olha lá. São 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. São 16 quadradinhos. Aqui eu coloquei essa figura plana, essa figura geométrica para transformar numa figura plana. Agora a professora vai pegar outra cor de giz e vai colocar aqui do lado, né? E vou fazer novamente. Vou pintar. Quantos quadradinhos a professora usou aqui? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, quando falava no nosso objetivo, congruência em figuras planas, eu usei a figura geométrica aqui. Agora, na figura plana, essa figura é congruente a essa figura? Sim, vou até dar uma viradinha para vocês olharem aqui melhor. Essa é congruente a essa? Sim, porque ela tem ela pode ter o mesmo tamanho e a mesma forma. Agora, outro exemplo. Viram que cada uma tinha 8 quadradinhos aqui na malha quadriculada. A professora vai pegar um trapézio agora. Vejam lá o trapézio. Vamos marcar agora aqui, vou ter que contornar porque ela usa, né, metade de alguns quadradinhos. Então, a professora vai marcar ele aqui, usando a minha figura geométrica para transformar ela numa figura plana. E vou agora virar daqui, ó. Vou usar assim. E vou pintar até da mesma cor para vocês observarem. Vejam lá, a professora vai pintar agora o trapézio que eu usei ali a figura geométrica. Para ver se na figura plana ela vai ser congruente.
Vocês, quando pintam em casa, né, tem que ser na escola, tem que ser bem caprichadinho. A professora tá fazendo aqui também agora para deixar bem bonito para vocês. Então, vejo o segundo trapézio. Eu mudei a posição do trapézio na minha malha quadriculada. Mas qual é a minha pergunta? Essas duas figuras planas aqui, esses dois trapézios, eles são congruentes? Quando a professora terminar de pintar aqui, vocês vão observar. Olha lá. Essas duas figuras planas são congruentes? São. Por quê? Porque elas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato, só elas estão em posições diferentes. Então, as duas figuras planas são congruentes. Mais um aqui que a professora vai fazer. É uma figura plana também. Vamos demonstrar, só que aqui vamos ter que marcar agora também. Vamos ver lá? Olha lá. Qual que é essa figura que a professora está mostrando aqui? Uma seta, né? Vamos marcar, que senão depois nós vamos errar. O quadrado foi mais fácil pintar, que era só formar os quadradinhos, né? Mas agora aqui usa formatos diferentes. Vamos fazer ali, vamos pintar. Ah, esqueci de fazer do outro lado. Aqui. Vamos usar ele. Contornando, usando a figura geométrica aqui para transformar ela numa figura plana. Vamos pintar agora para ver se elas são congruentes. A primeira ali. Vamos pintar a seta na minha malha quadriculada. Tem que caprichar na pintura. A professora está pintando aqui ligeirinho para vocês poderem só observar em casa. Vamos dizer, nossa, como a professora está pintando feio. Tem que caprichar, né? A outra aqui, a outra seta que a professora desenhou na malha quadriculada, usando, né, as figuras geométricas. Vamos terminar. Vejo. Agora que a professora terminou a pintura aqui. Essa figura geométrica. Vou fechar. Essa figura geométrica aqui, essa figura plana, é congruente a essa figura plana? Ela tem o mesmo tamanho e o mesmo formato, só que elas estão em posições diferentes. E o retângulo, que é semelhante lá com o quadrado, vai ser mais fácil da gente pintar. Se eu colocar ele nessa posição aqui, né? Vamos contar quantos quadradinhos a professora vai usar para ele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha lá, vou sobrepor para vocês verem. A minha figura geométrica, aqui eu fiz a minha figura plana. Nessa posição, se eu virar aqui, olha lá, vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Então, veja, a professora mudou a posição aqui na malha quadriculada. A minha figura plana está em outra posição, mas ela é congruente. Esse retângulo e essa outra figura plana, o retângulo, elas são congruentes? Sim. Essa seta nessa posição e essa seta nessa posição são congruentes? Sim, porque elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, assim como o trapézio e o quadrado. Então, aqui nas figuras planas, eu tenho congruência entre essas aqui. Vamos até fazer uma ligação aqui. Essa é congruente com essa é congruente com essa com essa e o quadrado com o quadrado. Eu tenho a congruência. Aonde mais eu posso encontrar a congruência? Nós vimos nessas figuras planas, nós vimos nas figuras geométricas que a professora trouxe. Mas tem um material que vocês já usaram bastante em outras aulas, já viram na escola também? Quem sabe me dizer qual é o nome desse material aqui que a professora trouxe? Isso é o Tangram. Vocês lembram que o Tangram, lá já viram até a historinha do Tangram? Ele é formado por 7 peças. E aqui entre essas 7 peças eu posso dizer que algumas delas são congruentes. Quais delas? Eu posso dizer que esse triângulo com esse são congruentes porque eles têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. Esse triângulo com esse paralelogramo são congruentes? Não, porque eles não têm o mesmo formato. Então, essas não são figuras congruentes. O quadrado, tem algum outro quadrado aqui? Não, então ela também não é. E esses dois triângulos, eles são congruentes? São, porque se eu sobrepor um sobre o outro aqui, eles têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho a congruência entre essas duas formas e entre essas duas. Essas outras aqui, não. Mas aqui eu estou mostrando para vocês as figuras geométricas congruentes. Mas nós vimos lá no nosso objetivo que eram as figuras planas. Então, a professora trouxe essas figuras do Tangram. Então, a professora trouxe para vocês agora as figuras planas, né? Eu desenhei na malha quadriculada as 7 peças do Tangram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos marcar qual delas pintando da mesma cor que são congruentes? Lembram? Os 2 triângulos maiores, né? Então, a professora vai mostrar para vocês que entre essas 7 peças, nós temos aqui 2 pares que são congruentes. Os 2 triângulos maiores, né, são congruentes. Então, é esse triângulo. Viu? A professora foi desenhar grandão, agora demora para pintar. Então, é esse triângulo, mas fica mais fácil de vocês verem, né? De vocês observarem essa congruência entre as figuras planas. Eu mostrei as figuras geométricas. Agora, vamos, professora, mostrando as figuras planas. Então, os 2 triângulos maiores são congruentes. E ainda eu tenho os 2 triângulos menores ali que também são congruentes. Então, eu vou pintar da mesma cor. Vejam lá, os 2 maiores. Então, essa figura plana com essa são congruentes. Assim como esses 2 outros triângulos também são congruentes, porque eles têm aqui nessa figura plana o mesmo tamanho e o mesmo formato. Então, vocês conseguiram observar lá na figura geométrica, lá no Tangram que a professora mostrou a congruência, e agora aqui na figura plana, na malha quadriculada, a congruência também entre essas figuras, né? Vamos ver ali.
Olha lá. Então, eu mostrei agora que esta figura plana é congruente a esta. Esta figura plana é congruente a essa. Igual a professora mostrou que esses dois triângulos são congruentes, as duas figuras geométricas são congruentes, como essas aqui. Viram? Vocês conseguiram entender o que é a congruência? Então, a congruência é quando elas podem ter o mesmo tamanho e o mesmo formato. Agora, depois de todas essas explicações que a professora deu, eu trouxe algumas atividades para vocês fazerem comigo aí na telinha. Vamos ver quem vai acertar? Vamos ver lá? A brincadeira é do verdadeiro ou falso. Vocês vão me dizer se as figuras abaixo são congruentes. Observem lá. Com vocês, essas duas figuras, observem bem ali. Será que eu posso dizer que essas duas figuras planas ali, elas são congruentes? Isso, olhem bem a quantidade ali quantos lados elas têm, a posição, se elas estão no mesmo ou não, isso não quer dizer, né? Porque a gente viu que elas podem estar em posições diferentes. Mas essas são congruentes? Isso, essas não são congruentes, porque elas não têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. E a próxima? Essas aqui são congruentes? Olhem bem, a quantidade de lado delas, o tamanho. Isso, elas estão em posições diferentes, mas elas são congruentes. E as próximas? Essas figuras agora, verdadeiro ou falso? Essas duas aqui, elas são congruentes? Elas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato? Isso mesmo, elas são congruentes. E essas outras aqui que a professora trouxe? Observem bem. Vejam os detalhes, vejam os lados delas ali, se elas são iguais. Isso, vocês estão bem espertos. Essas não são congruentes. Mais uma atividade. Vamos ver ali agora um desafio. Todas as figuras abaixo são congruentes de outra figura. Então, a gente tem pares ali de figuras congruentes. Ou seja, essas figuras são iguais em formato e tamanho. Encontre as figuras congruentes e pinte-as da mesma cor. Então, observem ali, tem 6 figuras geométricas ali, que estão ali em posições diferentes. Eu vou pintar a primeira, de amarelo. Vejam lá, pintei essa. Qual será que é a outra figura que a professora vai pintar de amarelo? Observem na telinha. Qual será a próxima? Isso, olha lá, a quinta figurinha ali, que é o outro triângulo. Está em outra posição, mas ela é congruente com a primeira. A próxima que eu vou pintar? O trapézio. Onde está o outro trapézio que é congruente a ele? Isso, está fácil, né? Pintei ali o outro trapézio da mesma cor, porque ela é congruente. Agora ficou muito fácil. Sobraram duas, eu vou pintar as duas da mesma cor, porque elas são congruentes. Assim, vocês conseguiram ver novamente mais exemplos de figuras congruentes. Não é isso, gente? E agora, com toda essa explicação que a professora fez, mostrou nas figuras geométricas, mostrou nas figuras planas, que congruência é quando elas podem ter o mesmo tamanho, né, e o mesmo formato, a professora vai mandar para vocês fazerem em casa uma tarefa. Vamos ver qual que é a tarefa lá? É semelhante com o que a gente fez agora aqui na aula. Vocês vão ver ali, tem duas fileiras de figuras planas ali. Vocês vão olhar quais são os pares, né, de duas em duas, quais os pares de figuras congruentes. Figuras congruentes, aquelas que podem ter o mesmo tamanho e o mesmo formato. E vão pintar, vão escolher ali uma cor para cada uma delas ali e fazer o par da mesma cor. Fácil nossa tarefa? Fácil! E com essas explicações e com essa tarefa, será que nós alcançamos o objetivo da nossa aula de hoje? Quais eram mesmo?
Classificar e comparar figuras planas. Nós comparamos aqui na mesa, desde o início e todas as atividades. Classificamos ali quais eram, né, as figuras, o quadrado, o triângulo, a professora mostrou o trapézio, assim como podem ter outras figuras. E reconhecer figuras congruentes. Nós reconhecemos tanto nas figuras planas como as figuras geométricas. E assim nós conseguimos concluir a aula de hoje, não é mesmo? Então façam a atividade de vocês lá depois que vocês pegarem na escola. Lembrem da aula que nós tivemos hoje e vai ficar bem fácil, certo, crianças? Então, até a próxima! Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Jandiana novamente. Hoje teremos mais uma tarde de muito aprendizado. Mas antes, vamos higienizar nossas mãos, porque ainda estamos vivendo um período de muito cuidado com a nossa saúde e com a saúde de quem está perto de nós, tá bom? Eu aqui com o álcool gel, vocês aí em casa com água, sabão, sabonete, detergente, o que vocês tiverem à disposição, tá bem? Devidamente higienizados, vamos ver o que temos para hoje. Então vamos começar com o nosso cabeçalho. Escrevam lá. Língua portuguesa, a data de hoje, 24 de novembro de 2020, terça-feira. E escrevam o nome completo também. Muito bem. Quais são nossos objetivos para hoje? Então, hoje nós vamos reconhecer o gênero textual informativo, identificar semelhanças e diferenças entre o coronavírus e a dengue. Vejam, nós vamos continuar falando sobre o gênero informativo. Lembram que nós já falamos sobre isso ontem? Só que ontem nós vimos um texto que fala sobre a vacina, sobre a vacinação. Hoje nós vamos falar sobre coronavírus e dengue, tá bom? Lembrando que a aula é sim de língua portuguesa, porém a ênfase é na estrutura do texto informativo e como nós fazemos para compreender e interpretar adequadamente um texto como esse. E para isso não há separação. O texto, né, compreender o texto informativo pode ser tanto de um texto de ciências, de história, de geografia, como tem lá na prova, no vestibular que vocês vão fazer. Pode ter um texto com qualquer assunto para vocês interpretarem e compreenderem o texto, tá bom? Então vamos lá? Mas antes, nós temos aqui a leitura do dia. Vamos lá? Hoje nós vamos ler um texto que tem como título ali, ó, que vai responder uma perguntinha. O que é dengue? Historinha do mosquito Aedes. Vamos lá? Ele sempre esteve por perto, ou melhor, ela. E o negócio dela é sugar sangue de gente para garantir que seus filhotinhos vão nascer bem fortes. Que horror! Será uma vampira? É pior. Ela transmite uma doença grave e não é um monstro inventado pela nossa imaginação. Se você está pensando no bicho transmissor da dengue, acertou na mosca, ou melhor, na mosquita. Então, nessa historinha, você vai saber tudo sobre a doença e como fazer para manter o Aedes aegypti bem longe de você. Mas antes de começar, guarde isso na sua cabecinha. A dengue não é febre de verão e veio para ficar. Por isso, os cuidados que cada um deve ter devem existir o ano inteirinho e sempre. Tudo começou com uma mosquita dengosa que veio de longe. A danada vive somente 30 dias, mas é o tempo suficiente para infectar um monte de gente. Escuro com manchinhas brancas, o Aedes aegypti veio lá do Egito, por isso é aegypti. Que nominho mais estranho, né? Ele veio parar nas praias brasileiras junto com a água dos potes que abasteciam os navios negreiros. Água? Isso mesmo. A água parada é o berçário das larvas desse monstrinho, pois é onde a mamãe Aedes coloca seus ovinhos.
Geralmente, os mosquitos aumentam muito no verão, pois o Aedes gosta de clima quente. Se estiver muito quente ou muito frio, ele some do mapa. Mas é aí que mora o perigo. Como podem sobreviver até 1 ano, os ovos que o Aedes espalhou por aí ficam quietinhos, só esperando o clima ideal para virarem larvas. Por isso, não adianta nada tomar cuidado só no verão. A gente precisa ficar de olho no mosquito o ano inteiro. Acontece assim: o Aedes aegypti pica e pode infectar uma pessoa com o vírus, que aí ela pode pegar dengue, a zika vírus ou o chikungunya. E todas essas doenças podem matar. Os sintomas são bem chatos: febre alta, dores em todo o corpo, principalmente nas articulações e nos olhos, dor de cabeça, fraqueza, bolinhas nas axilas, náuseas, vômitos. Por isso, se você sentir esses sintomas, não perca tempo, procure um médico. A Aedes adora morar perto de gente, porque é onde ele encontra o paraíso para seus filhotinhos, água parada e sangue fresquinho. Ele só pica durante o dia e não faz aquele zumbido que dos pernilongos para avisar que está chegando. Então, não tem jeito, é arregaçar as mangas e mãos à obra. Muito bem, então vejam, o nosso texto de hoje, a nossa leitura, falou sobre a dengue. Muito tem se falado, e com razão, sobre o Covid, mas nós também temos que prestar atenção na dengue, tá bom? Por quê? Porque também o vírus que é transmitido ali pela picada também produz efeitos que fazem muito mal para a nossa saúde. E nós temos que tomar cuidado. E a dengue, ela é uma doença que se espalha por meio do mau cuidado do ambiente onde nós vivemos, tá? E nós vamos falar sobre isso. E também nós vamos compreender deste texto quais são os sintomas da dengue que nós temos que ficar de olho e ver se alguma coisa estranha está acontecendo conosco, nós temos que procurar ajuda, o que eu sempre falo para vocês, tá bom? Então vamos ver agora como prevenir a dengue. Antes de nós olharmos aqui, vamos ver se nós já sabemos alguma coisa sobre isso? O que vocês já escutaram sobre a dengue? Que tem que deixar tudo muito limpo, que os pratinhos das plantas não podem ter água. Muito bem, é isso mesmo. E vocês já conhecem alguém que teve dengue? Se vocês conhecem, vocês já presenciaram como é uma coisa ruim, né? Então temos que tomar cuidado. Então, agora que nós já pensamos um pouquinho sobre isso, vamos voltar ao nosso texto aqui informativo. Então, como podemos prevenir a dengue? Vejam que tem um desenho ali para vocês, né? Uma imagem. O que significa essa imagem? Quando nós temos um círculo cortado, significa é uma coisa proibida, né? Esse ali é um símbolo que vocês vão estudar. Já começam a ver isso na língua portuguesa, na interpretação de placas, mas quando vocês forem tirar a carteira de motorista, vocês também vão encontrar esse símbolo e ele quer dizer proibido. Mas ali, está proibido ultrapassar? Ou o que é que está proibido? Nós vemos o mosquito da dengue, então é proibido ter o quê? Segundo essa imagem que nós vemos ali, está proibido o mosquito da dengue. E qual é o texto que está embaixo deste símbolo? O texto diz: todos contra a dengue. Então vejam, essa é a interpretação que nós fazemos quando nós vamos ler um texto. Lembrando que nós já vimos também que o texto pode ser somente uma imagem, somente o texto escrito, ou nós podemos ter as duas coisas juntas, que é o que nós temos ali, o símbolo de proibido e o texto dizendo todos contra a dengue. Então, a compreensão de um texto começa em todos os detalhes que nós temos nesse texto,
não só nas palavras que estão no texto, mas nas imagens que estão junto nesse texto também. Vamos seguir? Então vejam, o primeiro conselho que nós temos aqui é o quê? Não guarde pneus velhos ou qualquer outro objeto que possa acumular água. Vejam, qual é a informação que nós entendemos aqui? Ah, mas já está bem óbvio o que é, professora. Né? Aqui diz para não guardar pneus velhos ou qualquer outro objeto que possa acumular água. Mas é uma informação fácil que nós entendemos. Mas o que é que nós encontramos muitas vezes em nossa cidade? Nós encontramos pneus velhos, garrafas, recipientes com água. Então, apesar de ser uma informação simples, falta ainda entender exatamente o que significa isso. Nós não guardarmos pneus velhos ou objetos que acumulem água significa termos saúde. E é isso que nós temos que entender, é isso que o texto aqui, que essa oração, ela quer nos transmitir. A importância de nós termos cuidado, jogar no lixo o que é do lixo, tá? É isso que é compreender o que está escrito aqui. E não simplesmente passar os olhos, tá bom? Então, façam aí uma vistoria na casa de vocês. Tem algum pneu, tem alguma coisa com água? Joguem fora, descartem, tirem a água, sequem, amarrem num pacote bem fechadinho e deixa lá para o lixeiro levar, tá bom? Vamos ver a segunda dica? Então o texto diz assim: lave sempre as vasilhas de água de seu cachorro ou gato e também os bebedouros dos passarinhos. O que é que esta oração agora quer nos dizer? Contem para mim. O que vocês entenderam disso? Muito bem, estou ouvindo aqui que nós temos que cuidar, ter cuidado com as vasilhas de água. Por quê? Porque é na água que o bichinho lá do Aedes aegypti coloca os seus ovos e que vão nascer novos bichinhos. Isso mesmo, gostei de ouvir isso. Então vejam, esta oração, ela nos ensina que temos que manter limpas as vasilhas e bebedouros de nossos animais de estimação. Até porque, vamos falar sério, né? Nenhum bichinho merece tomar água numa vasilha suja, não é verdade? Então nós temos que realmente cuidar. Que além de ser um criadouro para dengue, o bichinho nosso, ele pode ficar doente porque ele está tomando uma água que é suja, tá bom? Então cuidem aí das vasilhas dos bichinhos de vocês. Então é isso que essa oração quer nos dizer. Vamos ver mais uma? Coloque areia nos pratinhos das plantas e xaxins ou borra de café. Borra de café, professora? O que é isso? Borra de café é uma coisa muito simples. É aquele pozinho que fica no coador. Sabe quando a mãe, o pai, o irmão, a tia, a avó, qualquer pessoa passa o café, que fica aquele pozinho assim? Aquilo lá se chama borra de café, tá bom? Então, coloque areia nos pratinhos das plantas e xaxins ou borra de café, aquele pozinho que fica no coador. A borra impede o desenvolvimento das larvas. O que é que esta oração nos ensina? Quem vai contar para mim? Que tem que deixar o pratinho da planta limpinho também, né? Temos que lavar, tá vendo que esse aqui tá limpinho, esse aqui provavelmente a pessoa ainda vai lavar para ficar limpinho como este. E nós não podemos deixar a água sozinha nesse pratinho. Nós temos que colocar areia ou aquele pozinho lá úmido que sobra do café, que se chama borra de café, no pratinho, porque aí a mosquita danadinha da dengosa não vai ter como colocar seus ovinhos e daí não vai mais ter o mosquito da dengue. E isso tudo quem tem que fazer? Ah, só o pai, só a mãe, só o irmão mais velho? Não, todo
todos que tenham a capacidade de pegar aquele pratinho, jogar água e limpar e fazer o que pede aqui, podem fazer, ou seja, todos da família. Vamos ver mais dicas? Nunca, nunca. O que significa nunca? Nunca é nunca, jamais, não pode, nunca deixar caixas d'água, latões de lixo e outros berços de mosquito sem tampa. Então, primeiro já vamos começar pensando. Vejam, essa oração aqui fala, nunca deixar caixas d'água sem tampa. Quem é que toma a água que está nessa caixa? São as pessoas que vivem na casa, não é mesmo? Será que nós podemos tomar água assim contaminada? Não, não podemos, porque senão pode dar uma dor de barriga, pode dar vômito, nós podemos passar mal. E além disso, a caixa d'água pode ser um berço para o mosquito. Berço, professora? Mas não é caixa d'água? Ai, professora, vou explicar. Aqui está fazendo uma referência ao berço que nós conhecemos. E quem é que está no berço que nós conhecemos? Ah, é o bebê, isso mesmo. Ou a larvinha e o mosquitinho que nasce. Não é um bebezinho do mosquito? Sim, e o lugar que ele nasce está sendo comparado com um berço. Por isso, essa expressão, berços de mosquito, é o quê? É o local em que ele vai nascer e vai crescer um pouquinho para virar um mosquito, tá bom? Então, esta oração, ela nos ensina isso, que nós temos que deixar tudo muito bem tampado, muito bem fechado. Porque se for a água, porque nós tomamos, e se for o lixo, porque o lixo cheira mal, vai juntar, além do mosquito da dengue, pode ter rato, pode ter outros bichos que também fazem mal para a saúde, tá bom? Vamos em frente? Então, ao jogar a água fora dos pratinhos das plantas, lave-os bem. Os ovos podem ficar escondidos, só esperando uma chuvinha. E agora, o que esta oração toda nos ensinou? Ela nos ensinou que nós temos que jogar a água fora dos pratinhos. E lembram que eu já tinha dado uma dica aqui para vocês? Tem que lavar os pratinhos também, porque não adianta só jogar água, tá? Tem que deixar ele bem limpinho. Lava com a esponjinha, com sabão, enxuga, coloca areia, coloca a planta em cima e aí você pode colocar água, tá? E você vai estar protegendo a sua família e a dos seus vizinhos. E olha só, olha que danadinho o mosquito aqui, né? Ele tá olhando toda essa sujeira e o que é que ele está falando? Oba, esse lugar é maravilhoso. Mas é maravilhoso para quem? Para quem? Contem para mim. Para o mosquito, isso mesmo, para o mosquito e não para nós, porque essa sujeira toda aqui, ele vai se aproveitar dessa sujeira para ele poder se multiplicar, tá bom? Mas isso para nós é terrível, por isso que nós temos que manter o nosso local, né, o local onde nós vivemos, muito bem limpo e muito bem cuidado, tá bem? Vamos em frente? Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar os sintomas da dengue, tá? Ah, professora, mas isso é importante? Sim, isso é importante. Mas isso não é de ciências? Sim, também. Mas o objetivo aqui eu quero que vocês realmente interpretem e saibam usar isso na vida de vocês. E a língua portuguesa está justamente para isso, porque quando vocês pegam um texto para ler, não importa de que assunto é, ele vai estar escrito em língua portuguesa e se vocês não souberem interpretar o que está ali, é quase como se vocês não soubessem nem ler, porque vocês não vão saber o que fazer com a informação que está ali, tá bom? Então vamos lá? Como identificar? Veja, eu tenho um comparativo
Comparativo, professora? Sim, eu tenho 2 quadros aqui, como vocês podem ver, e eu vou fazer uma comparação entre os sintomas da dengue e os sintomas da Covid. Mas antes, vamos pensar juntos sobre a nossa aula lá da semana 24, que foi a semana que nós trabalhamos juntos. Lá eu falei com vocês sobre o folheto, lembram? O folheto, ele é um gênero informativo. Por quê? Porque ele nos traz informações sobre determinados assuntos. Então, aqui eu tenho 2 folhetos, cada um falando sobre uma doença, sobre os sintomas de uma doença. Da dengue, quais são os sintomas? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas e coceiras na pele, febre alta, dor no corpo e articulações, fraqueza e cansaço, perda do paladar e apetite, náusea, vômito e tontura. Então vejam, como que esse folheto, como que as informações estão distribuídas aqui? Nós temos imagens e nós temos o texto escrito. Nós temos um título aqui em cima, né? Mas é muito importante nós sabermos como fazer um folheto, mas ainda mais importante é nós entendermos o que ele quer nos transmitir. Concordam comigo? Então vamos ver se nós entendemos. Dor de cabeça forte, todo mundo sabe o que é. Dor atrás dos olhos. Então, os nossos olhos, a dor atrás dele é um dos sintomas mais importantes que tem para se identificar a dengue, tá? Manchas e coceiras pela pele, eu acredito que vocês também, né, já até tiveram uma picadinha de bicho que faz uma manchinha e coça. Febre alta, quando a nossa temperatura está acima de 37,8, já é considerado febre. Dor no corpo e articulações. Articulações são essas partes mais móveis que nós temos. Quando temos dor nessas partes, pode ser que seja uma dengue. Fraqueza e cansaço, perda do paladar. Então, o paladar é um dos sentidos nossos, né? Que é sentir o gosto da comida. Quando se tem a dengue, nós podemos perder esse sentido de sentir o gosto e perder a fome também, tá? Náusea, vômito, tontura. Náusea é aquilo que vem antes do vômito, aquela sensação ruim, aí o vômito e a tontura, a sensação de tudo girando, tá bom? Então essas são as informações que foram distribuídas no folheto, que traz imagem e que traz texto escrito junto, tá bom? Lembrando que a imagem também é uma forma de texto, tá? Só que não verbal. E o texto escrito é o texto verbal. E os sintomas da Covid, quais são? Os mais comuns: tosse, febre, fadiga. Fadiga é uma indisposição muito grande, né? Não é somente uma preguiça, é algo muito maior que isso. Você não quer fazer absolutamente nada, tá? Então a fadiga é isso. Congestão nasal, quando o nariz está entupido, né? Que nós chamamos. Coriza, o nariz escorrendo. Dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço e dificuldade de respirar. Então vejam, este folheto segue o mesmo modelo do folheto da dengue. Ele também traz a imagem, né, o texto não verbal e o texto verbal junto. E o que é que ele nos ensina? Ele nos ensina quais são os sintomas da Covid. E vejam que nós temos sintomas mais comuns, mas eu gostaria de destacar um que vocês têm que ficar muito atento, principalmente com as pessoas de mais idade, que é a dificuldade de respirar. Esse é um sintoma muito importante quando nós estamos falando da Covid. Assim como o sintoma importante na dengue é a dor atrás dos olhos e a dor nas articulações, são os sintomas mais marcantes da dengue, nós temos os sintomas mais marcantes aqui na Covid, que seria a dificuldade de respirar. Isso é muito sério. Se vocês perceberem alguém com essa dificuldade, tem que consultar o médico. E mais uma coisa, eu não sou médica, então eu não posso fazer um diagnóstico. Eu só posso mostrar quais são os sintomas.
o profissional que está autorizado a fazer o diagnóstico é o médico junto com o exame, tá bom? Então, se tiver um problema como esse, tem que consultar o médico. Vamos lá? Vejam, o coronavírus é uma realidade, mas a dengue também. Esse aqui, nós já temos aqui uma imagem, né? Nós já sabemos como que o mosquito da dengue é, né? Pretinho com manchinhas brancas. Então, e junto aqui o texto não verbal e aqui o texto verbal, mostrando que, assim como o coronavírus existe, a dengue também. E por mais que nós aqui em Ponta Grossa não estejamos sofrendo com a dengue especificamente, mas ela existe e nós temos que tomar cuidado, tá bom? Manter sempre muito limpo e muito cuidado o local onde nós vivemos. Isso vai ajudar bastante. Muito bem, agora que nós já terminamos a primeira parte da nossa aula, vamos passar para a hora da atividade, mas vamos continuar falando sobre o gênero informativo. E para isso, nós vamos construir um cartaz sobre as informações do Aedes aegypti e como nós vamos prevenir para nós não termos a dengue, né? Sempre lembrando da importância de manter tudo muito limpo e organizado. E assim nós vamos evitar o mosquitinho da dengue, tá bom? Qual será a nossa primeira dica? Vejam aqui. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira fechada. Então, como nós já tínhamos visto, é muito importante fazer isso porque, além do bichinho, né, o mosquito da dengue, existem outros bichinhos que também gostam de viver onde o lixo está. Por isso, nós devemos sempre deixar o lixo muito bem fechado, seja num pacote, numa sacola, sempre manter ele longe dos bichinhos. E percebam uma coisa, nós estamos construindo esse cartaz que também é um gênero informativo e nós estamos juntando duas coisas. Nós estamos juntando o texto verbal, as orações, né, com os conselhos que estão sendo dados e a imagem que é o texto não verbal, tá bom? Então vamos para a nossa segunda dica? Então vamos lá. Nossa segunda dica, jogue no lixo os objetos que possam acumular água. Lembram que nós falamos que o mosquitinho da dengue, ele gosta de viver onde tem água? Então, nós temos que tomar cuidado em não deixar lixo e objeto que possa conter água, que acumule água, nós temos que jogar fora, nos desfazer também, né? Até porque o bichinho da dengue, ele pode ficar até 1 ano os ovinhos no seco, mas assim que ele entra em contato com a água, ele vai acabar nascendo. Então, não vamos facilitar para ele, né? Muito bem, agora vamos para a nossa terceira dica. Encha de areia até a borda os pratinhos de vasos de plantas. Então, lembrando que as nossas plantas, elas também precisam de água para sobreviver, assim como nós, né? Elas também precisam. Porém, nós não podemos deixar os pratinhos das plantas sem areia. Por quê? Porque a areia, ela impede que o mosquito da dengue coloque seus ovos. E, ao mesmo tempo, a areia, ela faz com que a água, né, ela fica úmida e conforme a planta vai necessitando de água, ela vai usando a água que está ali no pratinho naquela areia. Então vamos à nossa quarta dica. Lave o pratinho da planta com escova, água e sabão. Faça isso 1 vez por semana. Então vejam, além de nós colocarmos areia nos pratinhos, nós também precisamos fazer a higiene desse pratinho, né? Deixar ele limpinho. E devemos fazer isso pelo menos
uma vez por semana. Isso também é importante, porque a planta ela também precisa de água que esteja limpa, porque é na água limpa que tem o oxigênio que a planta vai precisar para sobreviver. Opa, deixa eu colocar do ladinho certo. Aí, muito bem. Vamos para a nossa quinta dica. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Então, aqui, algumas casas, elas têm laje, né? E a laje, como ela é, vamos dizer assim, um objeto reto, pode acumular a água e nós também temos que ter cuidado com isso. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós podemos usar um rodo, a vassoura, né? Para não deixar a água acumulada. E nas casas que não tem laje, tem uma coisinha chamada calha, que ela serve também, né, para receber a água que vem do telhado. A calha também deve sempre estar limpa, porque senão ela vai acumular água e o mosquitinho da dengue vai lá deixar seu ovinho. Nossa sexta dica: mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Vejam, a caixa d'água, ela serve para, né, prover a água para a família, a água que os seres humanos, que os animais tomam também. Então, a água deve estar sempre muito limpa. E para a água estar limpa e sem o bichinho da dengue, ela tem que estar sempre fechada. E não pode ser assim com qualquer tampa, porque às vezes a tampa não sendo adequada, ela vai deixar espaço para entrar sujeira, para o bichinho da dengue depositar seus ovos. Então, a tampa tem que ser adequada àquele tipo de caixa d'água, ao tamanho da caixa d'água. E agora, nossa sétima dica: vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com escova, água e sabão pelo menos uma vez por semana. Então, tem plantas que elas se utilizam da terra, né? São plantadas na terra. Já existem outras plantas que elas são aquáticas, elas sobrevivem, né? O meio de vida delas é a água. Mas essas plantas, os vasos em que elas estão, também devem ser lavados com água e sabão uma vez por semana, para a própria sobrevivência da planta e também para que o bichinho da dengue não vá lá, né, aproveitar essa água para deixar seus ovinhos. Então, está aqui. Lembrar sempre disso. E chegamos na nossa oitava dica. Lave com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Vejam, assim como a caixa d'água deve estar limpa e tampada adequadamente, outros lugares que se utiliza para guardar a água também devem estar. E fazer essa limpeza uma vez por semana com escova e sabão garante uma água de melhor qualidade para quem vai tomar essa água e impede que bichos, né, não só o mosquito da dengue, mas outros animais também entrem, né, nesse local. Então, manter a limpeza. E olha, nosso cartaz agora está pronto. Vejam, é um gênero informativo, ele está informando sobre o quê? Sobre o Aedes aegypti e está dando dicas de como prevenir a dengue. Então, nós temos 8 itens, itens com textos, né, o texto verbal e imagens, que é o texto não verbal. Então, aqui, mais um gênero informativo para vocês, tá? E agora nós vamos ver se nós conseguimos cumprir o que nós tínhamos de objetivos para hoje. Vamos lá? Então, nós íamos reconhecer o gênero textual informativo. Fizemos isso? Sim. Identificar semelhanças e diferenças entre o coronavírus e a dengue? Também fizemos.
Muito bem, então chegamos ao final da nossa aula. Foi muito bom estar com vocês e até uma próxima oportunidade. Tchauzinho! Vem aí, Educação Física. Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou o professor Denis, né? Estou aqui com o professor Rodrigo, professor Cláudio e com a minha turma hoje da capoeira, que vai ser o tema da aula de hoje. Então deixa eu apresentar rapidinho o meu pessoal que veio ajudar aqui. A Arielle, levanta a mão, Arielle, faz assim. Nathalie, Tati, Grafite, Touro e o Penteado. Tudo bem? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre capoeira. O que é a capoeira? A capoeira é uma luta, né? Ela foi criada aqui no Brasil pelos negros que foram escravizados aqui, né? O negro ele foi capturado lá na África e trazido para trabalhar como escravo no Brasil, né? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da história da capoeira, você pode estar pesquisando e vai ter bastante material lá para você entender um pouquinho melhor. Mas basicamente seria isso. O negro não queria ser escravo, então ele precisava se libertar. Como ele não tinha arma para se defender, eles criaram uma luta chamada capoeira. Depois da abolição, a capoeira foi liberada, né? E todo mundo pode praticar. Hoje ela está em todas as classes sociais, né? Em todos os clubes, academias, escolas, e todo mundo pode fazer a capoeira. Então, nós vamos começar a nossa aula hoje falando um pouquinho da capoeira. A gente vai usar um material, eu uso uma cordinha, né? Uma cordinha de algodão. Você em casa não tem cordinha, pode usar também uma toalha de rosto, uma fita ou um retalho de pano para fazer essa aula, tudo bem? Então vamos começar o aquecimento. Vocês vão pegar a cordinha, professores, todo mundo com sua cordinha, Penteado dá um passo à frente. Vamos pegar a cordinha e vamos colocar no chão, tá? Para a gente começar o nosso aquecimento, tudo bem? Então vamos lá, começa correndinho no lugar na frente da cordinha, isso. Agora vamos fazer assim, quando eu falar pra frente, você pula pra frente, vai pra frente, isso, pra trás, só os professores agora, vai lá pra frente, pra trás, correndinho no lugar de novo, muito bem, pra frente, pra trás, opa, quase caíram nessa, hein, muito bem, agora vocês vão pegar a cordinha, pessoal lá de casa, vai pegar a cordinha e vai virar ao contrário, tá, um pé a cada lado da cordinha aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Passa para o lado direito da cordinha. Todo mundo para o lado direito. Correndinho. Muito bem. Lado esquerdo. Correndinho. Agora pulando. Direito. Esquerdo. Direito. Correndinho. No lugar. Esquerdo. Correndinho. Esquerdo. Opa, quase foram. Direito. Muito bem. Respira. Segura a cordinha de novo. Então, para a gente começar a aquecer, vamos alongar agora utilizando a cordinha aqui da capoeira, tá? Entrelaça nos dedos, nas mãos, estende lá em cima. Isso. Muito bom. Agora vamos puxar uma mão em cada ponta da cordinha. Vamos puxar para o lado assim, ó. Aí, pro outro lado. Aí, legal. Agora desce a cordinha lá no chão, lá no pezinho. Segura. Muito bem, levantou. Agora eu vou fazer um desafio com vocês, sem soltar da cordinha. Segura a cordinha. Vamos passar por cima da cordinha aqui, eu quero ver, sem soltar da cordinha. Tem que chegar lá na frente de novo. Todo mundo conseguiu? Chegou lá na frente? Muito bom. Conseguiu aí em casa? Show de bola então. Agora eu quero ver se vocês conseguem passar por trás, ó. Passou, passa por cima da cordinha, lá na frente. Legal? Muito bem. Então agora vamos fazer alguns exercícios com a cordinha. Vamos jogar a cordinha com a mão direita e pegar com a mesma mão. Jogou, pegou. Todo mundo conseguiu? Conseguiu? Vamos lá? Mais uma vez. Ótimo. A outra mão agora, com a mão esquerda, trabalhar os dois lados lá. Vamos lá? Jogou, pegou. Todo mundo conseguiu? Mais uma vez. Ótimo. Agora, vamos jogar a cordinha para cima e pegar com o pescoço. Já que a gente consegue? Vamos lá. Jogou. Opa, caiu. Muito bem. Pessoal, então agora a gente vai continuar utilizando nossa cordinha da capoeira para fazer
a ginga da capoeira. O que é a ginga da capoeira? É a base para todos os movimentos da capoeira. É a nossa base, tá? Então, utilizando a cordinha ainda, vocês vão deixar na sua frente. Muito bem. Agora, vocês vão pisar com um pé na pontinha da cordinha, o outro pé na outra pontinha. Isso é o que a gente chama de paralela, nós estamos na paralela. Como que funciona a ginga da capoeira? Vai tirar o pezinho direito e pisar lá atrás com a pontinha do pé. Ó, pisou lá atrás. Agora vamos voltar lá na ponta da corda. Ótimo. Vamos fazer assim com a perna esquerda. Para trás. Voltou. Legal. Agora sem parar. Vamos fazer 3 vezes. Vai lá. 1, 2, 3. Voltou. Muito bom, pessoal. Agora é o seguinte. Vamos mudar um pouquinho. Nós vamos colocar o pé lá atrás. Se eu colocar o pé direito atrás, o meu braço direito tem que vir aqui na frente. Na frente do nariz assim, tá? Não é para encostar, só ficar na frente. Vamos lá? Mais uma vez. Perna direita para trás, braço direito na frente. Voltou lá na cordinha. Vamos mudar. Perna esquerda para trás, braço esquerdo na frente. 3 vezes lá, professores, alunos, vamos lá? 1, 2, 3. Então essa é a ginga da capoeira, tá? Vamos fazer um pouquinho mais dinâmico agora? Com o ritmo do berimbau. Todo mundo fazendo a ginga da capoeira, pessoal, em cima da cordinha, vai! Bora, berimbau! Gingando, então essa é a ginga da capoeira. Vamos lá, vamos deixar mais animado. Olha o bracinho na frente. Muito bem, professores, tá legal, isso aí, ó. Tá bom, respira um pouquinho. Agora eu vou ensinar pra vocês uma brincadeira que a gente faz na capoeira, legal também, que funciona assim. Os professores, um de frente pro outro aqui. Pode encostar, botar as 2 cordinhas no meio. Isso. Os alunos aqui, vai lá com ele, lá com ela. A brincadeira é assim. Peço pra ele. O professor vai tocar o pandeiro. Professor, eu não tenho pandeiro em casa. Coloca um radinho, um celular para tocar, junta mais a cordinha. Vocês vão fazer a ginga da capoeira, um de frente para o outro. Quando parar o pandeiro, tem que pegar as 2 cordinhas. Ganha quem pegar primeiro. Gingando, vamos lá. No ritmo do pandeiro. E a música da capoeira assim, ó. Ae, ó, ó, ie, a, ae. Opa, quero ver. Ponto para o professor Rodrigo, ponto para o penteado. Mais uma vez, vamos. Vem criança, vem jogar. Opa, ponto para o penteado, ponto para o professor Rodrigo. Muito bem. A última agora, vamos lá. Calma que não foi ainda. Muito bem, ponto, professor Cláudio. Então essa atividade você pode fazer com um amiguinho, com um coleguinha, com o pai ou com a mãe em casa, beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. Então agora a gente vai aprender um movimento da capoeira que é bem usado na capoeira, principalmente na entrada da roda, que a gente chama de AU. O pessoal na rua conhece como a estrela, né? Mas na capoeira a gente chama de AU. E a gente também vai utilizar a cordinha, tá? Então o exercício é bem simples. Vocês vão colocar a cordinha entre as pernas assim, tá? Bem tranquilo. Aí vocês vão passar, todos vocês, para o lado esquerdo. Isso. Vamos fazer alguns exercícios agora. Vocês vão colocar as 2 mãos do lado direito e vão passar com os pezinhos juntinhos para o outro lado. Vamos fazer uma vez? Então vamos lá. As 2 mãozinhas do lado direito. Pula para o outro lado agora. Vamos lá, pezinho juntinho. Isso. Levanta, muito bom. Então esse é o começo para aprender o AU da capoeira. Mais uma vez, as 2 mãos do lado esquerdo. Passa a perninha juntinho. Isso, muito bem. Mais uma vez, para o outro lado. Ótimo, já está saindo uns AU aí. Mais uma vez. Parabéns, professores, parabéns, alunos. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar as 2 mãos do lado direito e vão levantar uma perna, perna direita para cima. Vamos lá? As 2 mãos do lado direito, levanta a perna direita. Vai passar para frente, tá? Na sua frente aqui, Rodrigo. Vamos lá, ó. Perna, aliás, a perna esquerda agora, né? Perna esquerda. Isso?
esquerda. Passa na frente, vai lá, Paulo. Bora, vai, passa para o outro lado. Isso, muito bom. Mais uma vez, pro outro lado, levanta a perninha. Agora sim, levanta a perninha direita, passa na frente. Isso. Agora, a gente vai mostrar o AU com um pouquinho mais de habilidade. Pessoal que já faz o AU. Vem cá, vamos mostrar para eles como é que é. Faz o AU grandão agora, bem grandão, para eles verem como é que é. Vai lá. Depois que você aprendeu, pode fazer. Isso. Mais uma vez para esse lado. Muito bom. Então, gente, esse é o AU da capoeira, legal? Vamos para a próxima? Pessoal, próximo exercício que a gente vai fazer, vamos voltar com a cordinha na frente, vamos fazer a ginga da capoeira e eu vou ensinar para vocês 2 movimentos de ataque da capoeira, tá? A capoeira se divide em movimentos de ataque e defesa. Vamos fazer aqui a ginga primeiro que a gente já aprendeu, ó. Gingando, todo mundo gingando na cordinha lá, pega a cordinha, deixa na frente, para com a perna direita lá atrás. Vamos fazer o que a gente chama de meia lua de frente. A perna vai sair lá de trás, passando lá na frente e voltando atrás. Deixa eu mostrar. Passou, voltou. Todo mundo junto? Vai. 1, 2, 3. Muito bem. Vamos voltar para a ginga. Bora, birimbau. Parou na perna esquerda agora. Mesmo movimento, meia lua de frente, a perna sai de fora para dentro. Passou, voltou. 1, 2, 3. Ótimo, sai gingando de novo. Olha a ginga da capoeira, professores, vamos lá. Os alunos que estão em casa, vamos fazer lá. Olha a ginga, parou. Agora, vamos fazer a queixada, é o inverso. Nós vamos sair de dentro para fora, do meio para fora. Vamos lá? Ó, passou, voltou. Vamos lá, todo mundo junto? 1, de dentro para fora, queixada. Isso, 2, 3. Sai gingando agora. Vamos parar na perna esquerda agora. Queixada, do meio para fora. 1, 2, 3. Sai gingando, gingando, gingando. Vambora. Gingando. Para na perna direita. Mais um movimento de ataque. Vamos fazer a cabeçada, tá? Vamos fazer, dar um passinho pra frente, botar as 2 mãozinhas no nariz assim e dar uma cabeçada lá na frente. Na minha contagem, preparou? 1, passinho na frente, sobe a cabeça, volta lá atrás. Mais uma vez, 2, 3. Sai gingando. Olha a ginga da capoeira, gente. Vamos lá. Para na perna esquerda. Dá o passinho pra frente, cabeçada. 1. Mais uma vez. 2, 3. Sai gingando agora. Gingando. Muito bem. Respira um pouquinho. Agora a gente vai aprender um movimento de defesa, de esquiva. Chama-se cocorinha. Todo mundo sabe fazer a cocorinha aqui? Então vamos fazer lá. Quando o movimento está vindo, o professor deu a meia lua de frente, eu tenho que abaixar. Eu vou abaixar com as 2 pernas na frente da cordinha, botando uma mãozinha no chão e a outra na frente para me proteger, que é a guarda da capoeira, tá? Para proteção. Vou voltar para a ginga. Tudo bem? Pro outro lado. Abaixou, mãozinha no chão, voltou. Essa é a cocorinha. Vamos fazer junto? Então vamos lá. Gingando, todo mundo junto. Quando o professor der o sinal, vai para a cocorinha. Para na perna direita, cocorinha. Abaixou. Volta para a ginga de novo. Imagina que está vindo lá o movimento, tem que abaixar. Vai. Baixou. Muito bem. Gingando, gingando. Cocorinha. Baixou. Já sobe gingando. Mais uma vez. Abaixou. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer as combinações com os movimentos que a gente aprenderam hoje. Aprendemos a ginga, meia lua de frente, queixada, cabeçada e o AU. Então agora, os capoeiristas vão fazer aqui a meia lua de frente e a cocorinha para esquivar. Gingando. Bora, birimbau. Tá dormindo? Vamos lá. Vai, agora. Vai de... Abaixa. Isso. Ginga, ginga, ginga. Abaixa.
Ginga, ginga. Isso, espera ela baixar, ó. Abaixa lá, passa meia lua. Isso. Agora trocou. Quero ver a queixada. Você vai fazer a queixada e você vai pra cocorinha. Vai lá. Isso, cocorinha. Ginga, 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 ginga. Vai. Cocorinha, frase. Vai, vai. Abaixa. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, a gente vai fazer o AU e o outro vai marcar a cabeçada, tá? Então, quando ela for fazer o AU, eu entro com a cabeçada, tá? Sem encostar por enquanto. Vamos lá. Gingando. Vai de AU. Cabeçada. Isso. Mais uma vez. Vai no AU. Cabeçada. Muito bem. Vai de AU, Paulo. Cabeçada. Isso. Muito bom, pessoal. Muito bom. Muito bom. Agora a gente vai mostrar um pouquinho do jogo da capoeira, pode ser? Vamos lá, gente? Pra gente finalizar nossa aula, encosta um pouquinho. Vamos jogar um pouquinho de capoeira agora, tá? Solta o som aí, birimbau. Vambora. E Paraná, e Paraná, e Paraná, 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 Paraná. Vou-me embora, Paraná, como eu já disse que vou, Paraná, Paraná, Paraná. Vai, Rodrigo, vai. Leva o seu código. Aê, pessoal, muito bom. Pessoal, hoje essa foi a nossa aula de capoeira. Queria agradecer a todos os participantes, em especial ao professor Rodrigo, professor Cláudio, deram show pra gente de capoeira aí. E você vê, eles não são capoeiristas, mas conseguiram fazer toda a aula e ainda jogar um pouquinho. Então capoeira é para todo mundo. Quem quiser fazer, pode nos procurar. Professor Denis, ou também chamado Instrutor Topete, tá? Procura no Facebook que a gente vai conversando, valeu? Um abraço, obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal! Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Força! Isso! Aí! Agora eu coloco aqui. Daí agora eu pego essa folha e eu coloco aqui. Daí eu pego essa outra folha e coloco aqui. Outro copo. Cuidado.
Cuidado que vai derrubar tudo. Joia! Vai lá. Uhul! Parabéns! Oi, vem aprender. Eu fiz um texto e se chama Cordel Encantado. Eu vou cantar com a minha avó. Cordel encantado me ensinou a cordelhar. Eu amo esse cordel que veio do sertão só para ensinar. Beijo, vem aprender. Tchau, espero que vocês tenham uma boa tarde, um bom dia. Um beijo, um bom fim de semana. Tchau, da minha avó e de mim.